Oi amigos, oi amigas, essa é a análise de cabeça fria da vitória do Santos de 3-1 sobre o Corinthians. Eu já fiz análise em que eu precisei esperar o tempo passar para falar com tranquilidade porque eu estava bravo com o resultado, com o desempenho. Dessa vez é só para não ser tão empolgado, eufórico, para não falar tantos palavrões que nem eu falei no primeiro pós-jogo. Se você não assistiu, recomendo que você volte para ver eu extravasar e comparar com aquele Santos e Boca Juniors, que eu acho que foi o último jogo que se comparou com essa noite que vivemos em Santos e Corinthians. Eu sei que são importâncias diferentes, mas são anos sofrendo muito. E dessa vez a atmosfera da Vila Belmiro me lembrou grandes jogos, o desempenho no primeiro tempo me animou. Então esse vídeo é para fazer uma análise mais fria, com mais tranquilidade, falar de jogadores individualmente. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, que curta, comente, dê o hype, ative as notificações e também avalie se tornar membro deste canal para ter acesso a vídeos e lives exclusivas. Sobre o jogo, eu confesso que não me empolguei tanto com a escalação. O Vojvoda ele fez 1000 testes que eu trouxe aqui no pré-jogo. Foi o primeiro pré-jogo aqui no canal que não teve a escalação. Eu não consegui, ou não quis chutar, porque eram muitas informações desencontradas. Então eu falei dos testes e não teve aquela animação tradicional do nosso editor Matheus Mesa, com mostra bonitinho os jogadores, porque eu não estava convicto, então eu preferi admitir que eu não sabia. Só que eu estava nessa expectativa por mudanças, né? Que sejam 3 zagueiros, que fosse Vitor Hugo ou Bom Tempo como titular, Souza, eu queria algo novo. Então quando sai a escalação, confesso que dá aquela desanimada, sabe? Porque eu esperava o Souza, eu esperava Bom Tempo e Vitor Hugo e não Barreal. E na prática foi basicamente a mesma escalação anterior ao Ceará, com a novidade ali do Igor Vinícius no Mike. Só que a bola rola e parece que o Santos mudou muito, porque o Santos jogou o clássico como deve jogar. O desempenho do Santos foi muito bom, tecnicamente e taticamente falando, mas o Santos foi um time que jogou o clássico como a gente espera que jogue, e faz tempo que o Santos não joga. O Santos venceu o São Paulo na marra contra o time reserva e os 3 pontos foram maravilhosos e a gente saiu feliz. Mas hoje foi aquele jogo em que você se orgulha. A gente lembra porque que ama o Santos, a gente passa a ter um pouco mais de esperança. Foi o primeiro tempo excelente, excelente. O Santos fez 2-0, poderia ter feito mais gols. O Corinthians não fez o Brasão cair, o Brasão não caiu no primeiro tempo inteiro. Foi só a finalização do Gustavo Henrique por cima do gol. O primeiro tempo do Santos foi irretocável, 13 finalizações-1. O gol sai cedo, ajuda muito, né? Cobrança muito bem feita pelo Barreal, cabeceio do Zé Rafael que estava merecendo esse gol. Então, o Zé Rafael lava a alma, desencanta, para mim foi o melhor jogador do time. O Santos continua criando, continua em cima do Corinthians, não recua e faz o segundo gol num golaço do Barreal. E poderia ter feito mais se o Lautaro tivesse finalizado melhor, um pouquinho mais de capricho, né? Mas foi um primeiro tempo maravilhoso e o Corinthians não fez nada. O primeiro tempo foi irretocável, não teve ninguém que eu tenho um A para falar. Ah, o Guilherme poderia ter segurado, o Lautaro finalizou mal. A gente tem que falar do coletivo, do desempenho coletivo, de como todos os jogadores cumpriram bem as suas funções. E um detalhe para mim que chama atenção logo no início do jogo, eu conversando com os setoristas do Corinthians, conversando com fontes dos últimos dias, eles tinham uma preocupação porque o Corinthians está jogando com 3 zagueiros e 2 alas, né? O Bidu faz falta, entra o Hugo e o nível muda bastante, mas o Corinthians tem 2 lançadores, né? O Angileri e o Breno Bidon. E o Corinthians estava trabalhando bem com o Dorival, esse passe curto com inverte. E eu falei, puta, Escobar é baixo, tô preocupado com esse tipo de lance, né? Com a bola nas costas. No comecinho do jogo, o Angileri foi fatiar, o Guilherme já estava manjando a jogada e interceptou. Ele nem toca na bola, né? Ele erra o cabeceio, mas ele estava no lance. Eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Aí o Santos abre o placar cedo, a atmosfera da Vila Belmiro foi espetacular. Espetacular. Foram aí 13 mil pessoas, né? Mas o estádio estava lindo, todo mundo junto. O primeiro gol faz com que todo mundo ganhe confiança, todo mundo em pé. E o Santos fez um primeiro tempo maravilhoso. Barreal com gol e assistência muito bem. Igor Vinícius foi muito bem. A zaga não perdeu nenhuma para o Alberto e o Guinegão. Então o Santos fez o primeiro tempo irretocável. A volta para o segundo tempo dá aquela sensação de tipo, pô, não recua, né? 2-0 é perigoso. E aí o Santos faz o terceiro gol rapidamente num pênalti ridículo do Breno Bidon no Zé Rafael. Ainda bem, sem sentido algum. O Guilherme poderia ter feito e agiu como capitão que a gente espera do Guilherme e cedeu a bola para o Roleiser, que estava precisando desse gol. O gol contra o Fortaleza não contou. O gol anterior tinha sido naquela trave, né, contra o CRB. Foi o primeiro gol do Roleiser no Campeonato Brasileiro. Grande jogo do Roleiser. Enquanto esteve físico, jogou muito bem, jogou para o time, dinamismo, fez bons passes, marcou bem.
Rodrigues fez o que a gente espera dele. O Santos faz 3-0 e aí, ufa, vai ser goleada. O locutor aqui grita que o Peixão vai golear, a torcida vai junto, a torcida já pede Robinho Júnior e aí vem o susto. O Ranieri faz o gol de cabeça e esse é o ponto que eu acho que vale a pena a gente falar. A gente precisa comemorar, valorizar esse resultado, mas o Santos precisa melhorar o seu jogo aéreo. É urgente. Isso passa de treino. Eu lembro que o Caixinha passou por isso, em que ele muda a marcação, fazia a marcação por zona, depois vai para individual. O Ranieri sobe completamente sozinho hoje e o Gustavo Henrique poderia ter feito o segundo gol naquele cabeceio sozinho na trave. Se fosse 3-2, eu acho que a gente estaria mais preocupado, poderia ter mudado o jogo no final. Então o Santos, mesmo com um jogo muito bom, poderia ter colocado tudo a perder por conta do jogo aéreo. Sofreu um gol, uma bola na trave e não foi bem nesse fundamento. Então é algo que o Vojvoda, dentro de uma partida boa, é muito mais fácil corrigir vencendo. Ele precisa corrigir. Eu não sei se é mudar jogador, se é mudar sistema de marcação, mas o Santos precisa melhorar o jogo aéreo porque não pode sofrer da forma que sofreu. Se o jogador sobe mais, o cruzamento é muito bom, eu entendo. Mas os caras estavam completamente sozinhos na marca do pênalti. Então é uma coisa que o Santos precisa, de fato, se preocupar. E aí faz o 3-1, o Corinthians começa a atacar mais. Sempre tem um gato na gravação na Vila Belmiro, maravilhoso. Entra o Rodrigo Garro e Memphis Depay, então daquele susto, porque parecia de verdade que o Corinthians tinha largado. Quando entram André e Kaique no intervalo, eu pensei, pô, você tem Memphis e Garro, você coloca André, parecia que, tipo assim, estava estancando a sangria. Tá? O Lucas Silvestre, que substituiu o Dorival suspenso, parecia que estava mais preocupado que esse placar não se dilatasse. Quando faz 3-0, acho que havia uma preocupação. E aí o gol do Ranieri chama o Corinthians para o jogo. Acho que rola assim uma desconcentração depois do terceiro gol. E aí o Santos não faz o segundo tempo como o primeiro, o que eu acho que é natural. E o Vojvoda faz algo que eu também não discordo ou concordo, ou pelo menos não julgo, que é dar uma fechada do time, que ele fez contra o São Paulo, quando coloca Tiquinho e Tassiano. Dessa vez entraram Vitor Hugo e Bom Tempo nas vagas do Barreal e do Roleiser. Você muda a característica e você dá aquela improvisada e desmonta um pouco o time. O Bom Tempo entrou pelo lado esquerdo, por exemplo, né? O Vitor Hugo fechou o lado direito, o Lautaro cansa, o Guilherme vai cansando, então o time vai perdendo um pouco de desempenho. O Corinthians entra com bons jogadores, dá aquele susto. Mas eu acho que assim, dentro da vantagem que o Santos tinha, da importância do jogo e da diferença do banco de reservas que faz Rodrigo, Garro e Memphis entrarem, o Santos fez segundo tempo de controle. A gente não viu grandes lances além desses dois que eu citei, o cabeceio do Ranieri do gol e o Gustavo Henrique na trave. Não foi aquela blitz, aquela pressão, um monte de defesa do Brasão. Pelo contrário, o Santos estava bem organizado. No começo dá uma desarrumada quando substitui, mas depois o time se assenta. O Vojvoda faz novas substituições, coloca Cavaleiro, coloca Robinho Júnior, coloca o Ilharão. E o Santos passa a ter o controle de novo. O final do jogo foi tranquilo, inclusive o Santos estava mais perto de fazer o quarto gol ali do que o Corinthians de diminuir aqui. Então dentro do contexto eu vi alguns comentários tipo, pô, o Vojvoda é cagão, tem que ser mais ousado. O Santos precisava vencer, ponto. Não precisava correr risco. Então eu sei que vocês queriam o Robinho Júnior por mais tempo, que talvez as substituições tenham te desanimado vocês aqui na Vila ou em casa, mas o Santos precisava vencer. Mesmo que tivesse uma vantagem considerável, não tinha risco hoje, não podia correr risco. Se vencer o Vitória na segunda-feira, você abre uma grande vantagem da zona, aí eu acho que você começa a soltar mais o time. Porque o Vojvoda é esse cara capaz de comandar defesas sólidas e ataques bons. Um time mais defensivo, um time mais ofensivo, ele tem essa capacidade, Fortaleza mostrou isso. Então o Santos do primeiro tempo pode ser um Santos de mais tempo em campo, desde que tenha um pouco mais de segurança na tabela. Então eu acho que a gente precisa falar do desempenho coletivo principalmente. Hoje é momento de comemorar, eu sei que a gente precisa analisar, esse é o vídeo de análise fria que propõe algumas reflexões, vou ser um pouco advogado do diabo. Eu acho que o grande ponto é o jogo aéreo, que de fato o Santos vacilou e precisa corrigir, não dá para correr esse tipo de risco, mas no geral o Santos fez um grande jogo coletivo, mesmo time, mesma ideia basicamente, mas os jogadores entendendo a proposta do Corinthians, marcando alto, compactos, defesa sólida. Então o time marcou baixo, marcou médio, né? Não pressionou lá em cima, a defesa não estava tão alta, mas foi o suficiente para não dar espaço para o Corinthians, para o Alberto e o Guinegão não encontrarem espaço. Então o Santos superou a lei do ex do Alberto, sabe? Que é algo que a gente precisa destacar. Gabriel Brazão foi um livramento do joelho, impressionante, vira o joelho e continua bem em campo, ainda bem. No mais, acho que o Escobar fez um jogo legal, seguro, não comprometeu, ainda discutiu ali com o Alberto, o Igor Vinícius fez um grande jogo, Adonis e Lula foram bem, Schmidt fez uma baita partida, não enfrenta o Vitória, está suspenso, precisamos pensar em quem vai jogar, acredito que o Ilharão, ou você solta mais o time recuando o Zé, acho que é um momento para um vídeo
diferente, né? Pra gente propor isso mais pra frente. Zé Rafael foi melhor em campo, Barreal muito bem, Rolizer muito bem, Guilherme foi bem, Lautaro, apesar das finalizações ruins, também foi bem. Quem entrou com vontade, entrou aguerrido. O Bom Tempo errou um pouco, mas ele cumpriu uma função um pouquinho diferente. Robinho Júnior botou fogo no jogo. Então, acho que é um jogo que a gente precisa comemorar, precisa valorizar o Vojvoda, ele sabe bem o que tá fazendo. Isso aqui até serve pra mim, pra todo mundo, sabe? Tipo, entender que ele tá vendo, que ele sabe o que faz. Criticar quando tiver que criticar, mas elogiar como foi nesse caso, com esse asterisco da bola parada. Não adianta você jogar bem como jogou e correr o risco de tomar uma reação dessa, que poderia ocorrer se o Gustavo Henrique tivesse feito o segundo gol. Dito isso, foi uma grande partida do Santos, eu estou muito feliz com o desempenho do time. Espero que isso seja conseguido também contra o Vitória, porque vencer o Vitória na segunda-feira faz, pela primeira vez em muito tempo, a gente respirar aliviado. E é o que eu espero para a semana que vem. Beleza? Obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final e reforço o pedido de inscrição. Depois vamos ter atualizações do Musset, outros vídeos. É muito bom produzir conteúdo nas vitórias. E quem sabe uma entrevistinha, né? Ganhou. Comenta aí, pô, Santos, libera exclusiva pro Musset. Aí eu tiro uns prints e mando pra lá, vai que dá certo. Beleza? Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.